E aí, galera, boa tarde, boa noite, boa madrugada, muito prazer, Felipe Robledo, já é do canal. Muito obrigado, se é a sua primeira vez, seja muito bem-vindo. E hoje, na verdade, é um tema que ele é de conteúdo, mas ele não é de conteúdo seguindo aquela nossa lógica que a gente costuma fazer no canal. É um vídeo, e ele não é um ataque, eu quero deixar isso muito claro, certo? Ou seja, é um vídeo, na verdade, que eu acho que eu, como professor de história, eu preciso me posicionar muitas vezes a respeito do vídeo sobre o fascismo do Castanhari, certo? E aí, na verdade, vamos entender o seguinte. A grande questão posta aqui por mim é que se eu quero fazer um vídeo a respeito de um conceito histórico, eu tenho que tomar alguns cuidados muito sérios nesse meu conceito. Então, na verdade, eu não vou analisar o vídeo inteiro, porque, na verdade, a gente teria alguns grandes problemas que a gente pode até chegar a discutir com muito mais calma. Mas dois me chamam muita atenção, e aí, de uma forma clara, de uma forma bem rápida, vamos tentar desconstruí-lo, certo? O primeiro é a própria ideia de regimes que o Castanhari vai colocar no seu vídeo que são fascistas. E aí, vamos tomar cuidado com uma questão bem conceitual. Porque ele vai lá, ele começa bem, ele fala da ideia de quando é que vai surgir o fascismo, ali do período entre guerras, da Itália, com a questão do feixe, a importância do feixe, e aí vem o seu primeiro grande problema no vídeo. Quando ele fala que o fascismo foram governos que existiram na Itália, de Mussolini, na Alemanha, de Hitler, na Espanha, de Franco, em Portugal, de Salazar. Até aí, beleza. Agora, onde é que está o problema? Quando ele vai dizer que o Estado Novo varguista é fascista. E aí, não, senhores. Vamos entender o seguinte. Olha só, se eu, Felipe, certo? Se eu vivo em 37, se eu vivo em 38, se eu vivo em 40, se eu tô ali no Estado Novo, ali entre 37 e 45, a terceira fase da Era Vargas, e eu sou um opositor a Vargas, sim, eu vou muitas vezes falar que Vargas é fascista. Óbvio. Por quê? Porque eu preciso fazer isso, porque eu vou usar o slogan fascista para trazer tudo aquilo que ele vai trazer de retorno, certo? Mas não. Nós, historiadores, certo? Nós que nos propomos a discutir história, que estudamos, que estamos tentando entender algumas coisas, a gente tem que dizer o seguinte: o Estado Novo é um governo de características fascistas. Sim, e isso é fundamental. Entender que o governo Vargas de 37 a 45, ele tem características daquilo que pode ser encaixado em um regime político fascista. E vamos entender isso bem simples, olha só. Sim, Vargas é totalitário, é uma ditadura. Vargas é um governo anticomunista, vai usar a censura, é corporativista, certo? Tudo bem, tudo isso é característica de um governo fascista, ditatorial. Porém, diferente dos modelos fascistas de governos implementados, Vargas não é romântico na ideia da utilização do romantismo. Vargas não defende um unipartidarismo. Pelo contrário, você não tem partidos do governo Vargas. Você vai acabar com eles. Você vai retornar com os partidos apenas ali na ideia do final do Estado Novo, quando ele for ter que redemocratizar por conta da sua participação, inclusive contra o fascismo, por conta da ideia das indústrias de base de Vargas. Então, uma vez que Vargas não é romântico, uma vez que Vargas não é expansionista, uma vez que Vargas não é militarista, uma vez que Vargas não é unipartidarista, eu não posso encaixar Vargas em um modelo de governo fascista. Eu posso falar que é um governo de características fascistas, que simpatiza, que flerta. O que eu posso dizer sim que você tem como fascismo no Brasil na era Vargas é o grupo que vai virar um partido político em determinado momento, ali no finalzinho, pensando numa eleição já entre o governo constitucional e o Estado Novo, que acaba sendo fraudada pelo Plano COI, é A e B. Agora não, Vargas, o Estado Novo de Vargas, não é um governo fascista, certo? Primeiro erro básico que você não pode cometer quando diz que é um vídeo para discutir história. Bem, segundo outro problema que me incomodou muito. Quando a ideia do Castanhari é chamar o comunismo de extrema esquerda. Não, não é. Olha só, primeira questão básica é entender o seguinte. Se você disser que você pode ter governos socialistas que vão adquirir um caráter de extrema esquerda, ditatoriais, socialistas, sim, beleza, é possível você dizer que você vai ter exemplos de uma extrema esquerda rolando. Agora, o comunismo não. O comunismo é uma ideologia
que, por sinal, nunca foi colocado em prática. E aí você vai vir para o seu segundo grave erro do vídeo do Castanhari. Quando ele coloca ali a ideia de um comunismo de extrema esquerda, e aí o Castanhari até começa bem, quando ele lembra para você que o comunismo seria uma etapa final dentro de uma transição capitalismo, socialismo, comunismo. Sim, até aí tudo bem. Você passaria para o socialismo para chegar ao comunismo. Mas aí, quando o Castanhari bota a imagem dele, chamando o comunismo de extrema esquerda, ele coloca lá que o comunismo tem a ideia de um Estado controlando a economia. Senhores, vamos lá. De novo, erro conceitual. Por que eu disse para vocês que o comunismo não aconteceu? Simples, porque na lógica dessa transição do socialismo para o comunismo, a etapa final, o comunismo, pressupõe diretamente a não existência do Estado. Sim, na lógica marxista, na questão ideológica do processo, na questão da ideia, da teoria, esse socialismo, ele iria acabar com a contradição, acabar com a exploração do homem pelo homem, o que naturalmente levaria ao fim da necessidade de um Estado opressor. Então você teria, na verdade, um não-Estado. Agora, é óbvio, se você é um jornalista que está falando, uma pessoa leiga que está falando ali da questão da Guerra Fria, e você quer usar, por exemplo, a ideia do capitalismo versus comunismo como Guerra Fria, você até entende. Agora, se você está querendo falar de conceitos históricos, da ideia da história como ciência, você não pode cometer esse erro. Você tem que dizer que eu tenho, na verdade, uma disputa entre o modelo capitalista e o que você tem na prática acontecendo é um socialismo, para quem sabe chegar a um comunismo. Então senhores, Cuba é socialista. Coreia do Norte, socialista. A União Soviética era socialista. Não era um comunismo, o comunismo não chegou. Eu não cheguei ao comunismo, certo? E outra coisa, argumentar que o comunismo é uma extrema esquerda ditatorial e que aí o fascismo seria então uma extrema-direita ditatorial, é você pegar então nessa lógica capitalismo e comunismo, considerar então que por definição não existe ditadura no capitalismo. E não é assim que funciona, certo? Argumentar que o comunismo necessariamente tem que ser uma extrema esquerda é um erro fundamental e pior. É um erro que vai gerar um preconceito, uma desinformação enorme. E aí quando você vem com as ideias do Humberto Eco, o que infelizmente o Castanhari acaba fazendo, e aí espero eu que por desconhecimento e não de forma propagandista, é destilar críticas a todo momento à ideia da Coreia do Norte, à ideia da União Soviética, stalinista, que sim, tudo bem, foram ditaduras, mas que você misteriosamente joga para baixo do pano ditaduras de direita, ditaduras capitalistas, como se teoricamente você só é uma ditadura de direita se você for fascista. E aí, isso é um grave problema de pré-conceito histórico. E isso não pode acontecer. Uma coisa é você dizer, existiram ditaduras de esquerda? Sim, existiram. Agora, existiram ditaduras de direita. E nem toda ditadura de direita tem que ser extrema-direita nazifascista, certo? Vídeo curto, mas eu precisava falar um pouquinho disso. A ideia não é brigar, a ideia não é criar uma grande confusão, porém, a gente como historiador e como professor de história não podemos permitir que alguns conceitos tão caros pra gente sejam simplesmente jogados ao vento. Beleza? Um beijo e até o próximo vídeo.